Então, a partir desse momento, eu iniciei a gravação, só para todos estarem cientes que esse nosso encontro de hoje, ele será gravado e estará disponível depois para quem precisar assistir. Então, vamos lá. Vou iniciar, então, falando um pouquinho, né? Primeiro, dando as boas-vindas para quem está aqui presencial e para quem estiver nos assistindo, e agradecer o encontro no dia de hoje, no sábado de manhã, nesse nosso encontro online. Eu me chamo Alessandra Daiana da Costa, sou mestre em Educação pela Universidade da Região de Joinville, na Univille. Sou professora de graduação e pós-graduação, já estou em sala de aula há aproximadamente 11, 12 anos. Sou psicanalista, atendo no consultório e também tenho a minha empresa, a AC Desenvolvimento Humano, que presta serviço tanto para a pessoa jurídica quanto para a pessoa física, na parte de gestão de pessoas, RH compartilhado, e também para recolocação, transição de carreira e autoconhecimento. Tudo que envolve aí uma busca por novas oportunidades para a pessoa física e esse autoconhecimento, e para a pessoa jurídica, então, tanto RH compartilhado quanto treinamentos para lideranças ou desenvolvimento de pessoas e lideranças. E aí eu já estou nesse mundo do RH há mais de 15 anos, vai completar quase 20 anos já. O tempo passa, né? A gente até fica meio assim de começar a fazer contas. Então eu só falo assim, mais de 10 anos dando aula, mais de 15 anos na área de RH, porque se eu começar a fazer contas, a gente se assusta. Nosso encontro de hoje tem como temática normas da publicação. Então, a formatação, referências e ética na escrita, incluindo o uso de inteligência artificial, para a nossa revista Semear Ideias, né, Professores no Mundo Científico, que é do nosso Instituto Brasileiro de Iniciação Científica, o nosso IBIC. E esse curso, né, ele tem como objetivo verificarmos todas as normas da revista Semear Ideias para o relato de experiência, ao qual quem tiver interesse tanto para buscar esse conhecimento, quanto para fazer a publicação do relato de experiência. Então, esse material da revista, o template oficial, é a base do que vai ser mostrado no nosso encontro de hoje. Esse template será disponibilizado depois para vocês, então facilitará muito, né? Deixará quem está participando dos encontros, quem está assistindo as gravações, à frente, com mais facilidade de fazer uma escrita para a publicação na revista Semear Ideias. Nós temos 4 blocos que nós vamos verificar a partir de agora, com a estruturação, a formatação, as citações e referências e a ética e inteligência artificial. E depois a gente fecha aí com um checklist e o convite para as perguntas durante toda a aula. Então, se surgir alguma dúvida, se quiserem fazer alguma colocação, às vezes eu esqueci de algum detalhe, principalmente o professor Aldo, por favor, vão me sinalizando e podem me chamar, podem escrever no chat, como vocês preferirem. Isso aqui não é unilateral, né? Isso aqui é construído por todos nós. Pode ficar tranquila, professora. Estamos contigo. Perfeito, então. Então, nosso bloco 1, o roteiro, né, do nosso encontro de hoje. Então, aqui na nossa agenda, no bloco 1, será focado em como organizar o documento, do título à seção sobre os autores. Depois, o bloco 2, as regras técnicas, então, fonte, espaçamento, margens, tabelas, as figuras, caso necessário. O bloco 3, que é como citar no texto e montar aquela lista de referências conforme a BNT. E o bloco 4, que a gente entra um pouquinho na ética, né, conversa um pouquinho sobre essa responsabilidade da autoria, o plágio e o uso da inteligência artificial nos textos.
E a gente fecha, então, com um checklist de submissão, o qual facilita para que a gente entenda e confira se não esquecemos de nada. Então, eu gosto sempre de utilizar, quando eu faço as minhas submissões, um checklist necessário para aquela revista ou para aquele congresso, que assim que cada um tem as suas particularidades, né? E eu digo que comigo funciona e facilita muito. Eu começo falando sobre essa parte do que nos motiva a escrever. Por que seguir as normas? É o primeiro questionamento, a primeira reflexão que nós precisamos fazer. Porque seguir as normas não é burocracia. É o que agiliza essa triagem editorial. Então, revistas, né, aqui falando especificamente de revistas, elas precisam de padronização para manter qualidade e credibilidade nos textos e nas publicações das edições da revista. Todo texto fora do padrão costuma voltar aos autores antes mesmo da avaliação. Então, já facilita que, se voltar, volte com pequenas alterações, pequenas sugestões, se você seguir as normas daquela revista. E seguir o template com atenção economiza esse tempo, tanto do autor quanto da equipe editorial. Então, por que seguir as normas? Para facilitar todo esse processo, para facilitar o retrabalho que nós teremos, às vezes de não ser aceito, ou às vezes ser aceito e ter muitas alterações, né, muitas sugestões. Então, vai facilitar esse trabalho aí de todas as partes, tanto para nós que estamos submetendo, quanto para quem estiver fazendo estas avaliações, né, tanto às cegas quanto depois nominal. Então, nós precisamos sempre ficar atentos às normas de submissão específicas da revista ou do local que nós estivermos com interesse em submeter. Então, a estrutura do relato de experiência, a ordem exata de montagem, então, do título até sobre os autores, é o que nós vamos falar um pouquinho aqui, né? A ordem é uma exigência editorial, não é uma sugestão, não é um fica melhor. Erros comuns vêm de inverter ou pular alguma dessas partes, e lembra como eu falei anteriormente? Isso torna o trabalho mais fácil para todos os lados. Então, essa sequência, ela volta a aparecer lá no checklist final, que eu disse para vocês, que facilita essa organização, essa estruturação do nosso texto. Então, a estrutura, ela é extremamente importante para o seu trabalho ser aceito e, se tiver alguma revisão, ter sugestões mínimas, né? Ou nenhuma sugestão para o trabalho. Então, o relato de experiência são textos que abordam ações e atividades desenvolvidas nos diferentes níveis e modalidades de ensino, com foco em projetos de iniciação científica. Então, o relato de experiência é diferente de um artigo teórico. Ele narra uma ação real de iniciação científica. Aqui eu coloquei 3 verbos-chave, né? O pensar, que é o planejamento, o fazer, que é a execução, e o divulgar, que é o compartilhar. Então, nós temos como exemplos feiras de ciência, oficina de iniciação científica, orientação de alunos. Então, tudo isso faz parte aí, ou pode fazer parte do nosso relato de experiência. Então, nós temos, né, do início ao fim, elementos obrigatórios. Então, os 8 itens seguem a ordem exata das páginas do documento final. Então, a autoria só na última página. Então, a gente mantém a submissão às cegas, que é a primeira etapa.
né? Então, não pode ser identificado quem são os autores, ou o que eu recomendo é que, se for feito em o que é comum, né, a gente fazer quando a gente submete às cegas, sem a identificação dos autores, quando identifica também uma cidade específica, uma escola, uma universidade específica, ali no texto às cegas, você colocar de uma forma mais genérica. Por exemplo, vamos supor que eu tenha feito o meu relato de experiência com uma experiência que eu tive na Universidade da região de Joinville, Univille. E eu vou colocar isso no meu texto. Mas nas cegas, eu costumo colocar, por exemplo, uma universidade comunitária localizada no sul do país. Algo assim. Então, ele não vai diretamente, o trabalho ele não está relacionado diretamente a algo específico, ou algo que pode, né, me identificar como pessoa, como o profissional ali submetendo. Então, é uma sugestão, né, que a gente dá até para evitar que tenha uma identificação de quem são os autores, né? Falando dos autores, só entra na versão final aprovada, então nunca nessa parte da submissão. E as notas de rodapé, só quando realmente necessárias, porque não é um item obrigatório. A gente precisa pedir para cada um conferir, né? Então, você, como autor, confira no teu rascunho, no teu texto, se tem esses 8 blocos: título, autoria, resumo, palavras-chave, corpo em seções, nota de rodapé, referência e sobre os autores. Aí fica mais fácil. Opa, tenho ali as informações iniciais para o meu trabalho, então você está no caminho certo. Aí nós temos a abertura do texto, né? Então nós temos o título e a autoria. Então aqui nós temos algumas regras de formatação. Por exemplo, né? Então aqui está bem detalhado, esse material depois é compartilhado com vocês também. No título nós temos a fonte no tamanho 14, que deve estar em negrito, com letras maiúsculas e centralizado. O título em inglês é obrigatório, com uma fonte 12, então já tem uma diferença, né, do título de português para o título em inglês. A autoria, que é o nosso quadrinho ali em laranja, a gente coloca ela de forma isolada na última página. Então, isso vai garantir uma avaliação cega e mais justa, tá? E o limite que nós temos de autorias, coautorias, o limite de 3 coautorias, incluindo o primeiro autor. Então, você não pode incluir mais de 3 pessoas no teu relato de experiência, até o limite são de 3 coautorias, incluindo o primeiro autor. Então, a Alessandra está como primeiro autor e está incluindo no trabalho o professor Álbio e a professora Juscelie. Então, já tenho 3 pessoas nesse limite máximo de coautorias, ok? Quando a gente fala das palavras-chave, eu acho que não foi aqui, né? Foi? Peraí. Acho que passou. Agora, aqui. Acho que não estava aqui, né? Não, sim, estava nessa tela mesmo. Estava aparecendo certinho? Então tá. Fiquei confusa se eu tinha, se eu estava passando os slides. Se eu tinha esquecido de passar. Então, aqui, vamos para as palavras-chave. Então, nós temos aqui o resumo e as palavras-chave. Então, elas contam a mesma coisa, tá? As palavras-chave, elas precisam estar vinculadas ao que o teu trabalho está fornecendo de informações. Por exemplo,
A minha dissertação de mestrado foi sobre práticas educativas e sensibilidades no ensino superior em administração. As minhas palavras-chave tiveram relação com esse tema. Então, quais eram as palavras-chave? Práticas educativas, sensibilidades, ensino superior. Então, palavras que têm relação, porque na pesquisa que a gente faz, quando a gente busca o conteúdo, busca os trabalhos, é a partir das palavras-chave que nós vamos identificar o que nós estamos buscando ou não. Então, eu quero falar sobre práticas educativas e preciso buscar trabalhos que tenham conteúdos que falem de práticas educativas. Então, eu sei que aquele trabalho da Alessandra fala de práticas educativas e vai trazer autores para falar de práticas educativas. Então, nós sempre temos que observar, né, que as palavras-chave, elas precisam, já são chave, palavras-chave, já tem sentido com o texto. Então, precisa estar, né, quando a gente fala do resumo, em Arial 11, o resumo é a palavra-chave, em Arial 11, espaçamento simples, e aqui é o que gera muitas dúvidas, porque você vai colocar o texto num espaçamento, mas o resumo e palavras-chave, ele vem num espaçamento simples, justificado e sem recuo de parágrafo. Ou seja, aquele quadrado, texto bem quadradinho, né, sem intervalos, sem espaçamentos. Nós temos também um limite de linhas ou de palavras. Então, fica em torno, para você escrever o teu resumo, vai ficar em torno de 15 linhas no máximo. Isso vai dar mais ou menos de 100 a 200 palavras. Então, não pode exceder essa extensão. O erro comum, né, que acontece é citar autor dentro do resumo. Então, nós não podemos. Então, sem citações bibliográficas no resumo do texto. Palavras-chave. Então, nós temos de 3 a 5 termos iniciais com a letra maiúscula e separadas por ponto final. Então, lembra do meu exemplo da práticas educativas, sensibilidades de ensino superior? Práticas educativas, letra maiúscula. Separo, então, por ponto final. Vou para a próxima, sensibilidades com S maiúsculo. Ponto final. E assim eu vou seguindo. Certo? E apenas, então, o resumo e as palavras-chave em negrito. Né? As palavras, então, os termos ali. Certo? Tudo bem até aqui, gente? Tudo tranquilo. Perfeito. Aí nós vamos para o corpo do texto. Então, nós temos as seções e parágrafos. Então, nós temos o título da seção. O título da seção precisa estar em caixa alta, negrito e espaço antes e depois. Com um parágrafo com recuo de 1,25 na primeira linha e espaçamento 1,5. Lembra da diferença do espaçamento simples lá no nosso resumo? Aqui no corpo do texto é 1,5. E a extensão total, então, do nosso relato de experiência precisa estar entre 8 a 15 páginas, incluindo todo o trabalho, ou seja, incluindo até as referências. Então, precisa ter no mínimo 8 páginas e no máximo 15 páginas. A gente tem que limitar, porque às vezes a gente sabe que a gente se empolga escrevendo e às vezes a gente quer colocar 20, 30 páginas, né? Então, a gente precisa seguir esse critério, mínimo 8, no máximo 15 páginas, incluindo, então, as referências. O papel precisa ser o A4, com margens 2,5 nos 4 lados, sem exceção. Ok? Depois eu vou mostrar um modelinho ali que acho que vai dar tempo. O que precisamos prestar atenção? Então, antes de enviar, né, nós temos algumas regras de submissão. Submissão em versão cega, sem identificação, então, da autoria.
lembra que eu falei para vocês, para evitar qualquer tipo de pista de autoria no corpo do texto? Com o exemplo que eu dei da universidade comunitária, localizada no sul, ou no norte de Santa Catarina, alguma coisa nesse sentido, né? Para não falar diretamente Universidade da região de Joinville e Univille. Então, isso é extremamente importante, que não identifique qualquer indício da autoria. O que também é importante? Uma revisão gramatical, ortográfica, bibliográfica, e a responsabilidade é de quem escreve, ou seja, a responsabilidade é nossa de quem está como autor, né, ou como autores deste texto. Então, passem por uma revisão entre todos os autores, se só tiver um autor, né, passe a revisão para uma terceira pessoa, para que vocês consigam chegar o mais próximo possível aí dessa correção gramatical e também da bibliográfica. O que é importante, até coloquei como um X ali em vermelho, para que a gente não esqueça, não se publicam anexos, apêndices ou material suplementar. Então, eles não são publicados. Então, nós temos que resumir dentro do texto essas informações que nós precisamos. Destaque de palavras ou frases apenas em itálico, né? Então, siglas explicadas por extenso na primeira aparição e depois você já não precisa mais explicar, né? Desde que você, a primeira vez que escreva, já coloque, por exemplo, o que significa IC, né? Iniciação científica, daí você vai detalhar, por exemplo. Então, esse é algumas regras que nós precisamos prestar atenção antes de enviar. Que senão pode cair, né, naquela armadilha de ou não ser teu texto aceito, ou ter muitas alterações, sugestões para fazer. Então, agora nós vamos entrar nos detalhes técnicos que mais geram devolução de texto. Então, fontes, espaçamento, margens, tabelas, figuras, né? Então, são checados item a item nessa triagem da editora. Então, nós temos que comparar sempre o nosso texto com o que está sendo solicitado. Nós vamos enviar para vocês o template assim que finalizar o mini curso. Já vou apresentar depois eles para vocês, mas com esse material aqui, vocês já conseguem comparar o próprio texto com esses próximos slides que nós vamos apresentar. Então, já está aí na frente aí quem tiver esse material. Então, o que nós precisamos, tá? Então, essa tabela é uma cola rápida de formatação. Então, vale a pena anotar, registrar, tirar print, ou depois pegar esse slide, né, e deixar aí bem visível para você. Nós temos o título principal, então, 14, né, nós temos que ter o tamanho da fonte, e em negrito. O corpo e as referências no tamanho 12. O resumo e as palavras-chave no tamanho 11. Rodapé, tabelas e figuras no tamanho 10. Tudo sempre em Arial, né, na fonte Arial. Então, confundir esses tamanhos é um dos erros mais comuns em primeiras submissões. É o que a gente mais encontra quando a gente vai fazer essa revisão das submissões. Então, a gente precisa ter essa cola para, na hora de retomar ali a formatação, já estarmos cientes que título principal é 14, o corpo e referências é 12, então o padrão ali de todo o texto vai seguir o 12, com exceção do resumo das palavras-chave, que diminui 1 para 11, e rodapé, tabelas e figuras, que diminui para 10. Então, vai seguindo essa sequência, 14, 12, 11 e 10. Páginas e margens também é importante a gente prestar atenção, porque é uma regra inegociável. Então, nós temos um formato da folha que precisa ser no tamanho A4 e com margem de 2,5 centímetros nos 4 lados. E relembrando o que eu falei anteriormente,
nós temos uma extensão da nossa submissão, que é no mínimo 8 páginas e no máximo 15 páginas, contando com as referências lá no final. Então, desde o início até o final, mínimo 8 páginas, no máximo 15 páginas. O que eu sempre sugiro, né, o que é importante, é que você já faça essa configuração das margens no Word logo no início da escrita. Que daí assim você consegue identificando até a extensão do teu trabalho, porque senão você vai fazer todo o trabalho, vai deixar para configurar as margens no Word lá no final, e daí pode ter a alteração, mas eu escrevi 8, agora foi para 7, 6, porque eu não formatei as páginas e vai criar um problema maior, né? Um refazer do trabalho, gerando mais tempo, mais disposição. Então, é importante, a minha sugestão é que você já configure a margem no Word logo no início da escrita. Então, nós temos aqui alguns detalhes que fazem a diferença. Por exemplo, né, as siglas e palavras estrangeiras. Então, na primeira aparição, nós temos que colocar o nome completo mais a sigla entre parênteses. Depois, no decorrer do texto que você for apresentar novamente esse termo, daí você usa somente a sigla. Então, vale para qualquer sigla, mesmo as que parecem óbvias, porque é óbvio para a gente, mas não para quem está lendo, muitas vezes. E as palavras estrangeiras sempre em itálico, né? Nunca em aspas ou um texto normal. Nós temos que fazer essa diferenciação para o itálico, ok? Tabelas e figuras também, né? Precisam seguir algumas normas. Então, nós temos aqui as ilustrações. Elas precisam... Porque o erro mais comum é pegar, colar aquela tabela como print ou imagem. Pá, coloquei no meu texto. A tabela, ela deve ser nativa do Word, deve ser editável, até para uma impressão, né, para que compartilhar esses materiais, eles fiquem mais legíveis, mais acessíveis. Lógico, às vezes é uma imagem, a imagem a gente sabe que não tem como criar, mas quando a gente fala de tabelas, nós temos que criá-las no Word, né, de uma forma editável. As figuras, elas podem ser em imagens, não tem como a gente fugir disso, mas com, no mínimo, recomendado de tamanho, que é de 300. Menos que isso, fica muito difícil da gente, se a gente vai compartilhar, né, se a gente vai colocar na revista, vai publicar, a parte que não fica tão legível. Então, vale a pena aí prestar atenção nesses detalhes. E tudo tem que estar centralizado, com legenda também centralizada, porque toda imagem nós retiramos de algum lugar. Toda tabela, mesmo que seja criada pelo autor, precisa ser identificado que foi criado pelo autor. Então, tudo precisa ter uma autoria. Então, você precisa colocar tanto a imagem quanto essa legenda de uma forma centralizada e no tamanho 10. Lembra da nossa regrinha dos tamanhos? 14, 12, 11, 10. Então, aqui nós encaixamos no tamanho 10. Na prática, né, o que é muito comum e é errado, colar uma tabela como print imagem, com texto ilegível para o leitor. Às vezes tem umas palavrinhas quando você copia e cola, joga lá, faz print, a qualidade reduz muito. Aí você tenta ler o que está escrito lá e você não consegue ler nada. Então não precisa daquela tabela, se você não consegue ler ou interpretá-la. Por isso que ela precisa, né, ser nativa do Word, editável, com o tamanho da fonte ali 10, centralizada com essa legenda. Então, é extremamente importante. E se você for escrevê-la também na fonte 10. Então, o que é certo é o que está em verdinho ali, para seguir essa regra. Aí a gente vai para a parte 3, que são as citações e referências. Essa também, né? O que é citação direta e indireta, casos especiais, modelos por tipo de obra. Então, a gente precisa prestar atenção em alguns exemplos que eu coloquei aqui em destaque, que são a forma correta da gente referenciar
o que está ali no nosso material. E uma regrinha que eu gosto de falar, que me ajuda muito, quando eu vou fazer depois a conferência, o check lá das citações com as referências, tudo que está citado no meu texto precisa estar nas referências. Tudo que está nas referências precisa estar citado no meu texto. Então, se eu não coloquei no meu texto, no corpo do texto, eu não vou referenciar, porque eu não tenho por que referenciar se eu não utilizei. E o contrário também. Então, parece óbvio novamente, mas não é. Já peguei muitos textos para revisar, onde tinham referências que eu não localizava no texto, ou tinha citações no texto que eu não localizava a referência. Então, precisa bater, precisa estar em conexão esses dois pontos para que esteja correto. E isso pode gerar também, né, um não aceite aí na hora da tua submissão, porque nós não tivemos essa atenção ou esquecemos de algumas citações, algumas referências e colocamos, disponibilizamos lá. Então, no corpo do texto, né, nós temos duas formas de citações, as citações diretas e as indiretas. Então, as citações diretas, elas podem ser as citações curtas ou longas, e as indiretas, que é uma paráfrase, então, da obra consultada, com um autor e ano. Por exemplo, aqui, em roxinho, quando a gente coloca uma citação direta, a gente vai escrever sem aspas, e você vai colocar entre parênteses, né, os autores e o ano da obra. Então, a gente sabe que é uma citação indireta. Quando nós vamos para a citação direta, seja ela curta ou longa, nós precisamos colocá-las entre aspas, né? Com um recuo, quando for a longa, um recuo de 4 centímetros, fonte 10, sem aspas. E colocar, sempre incluir, além do sobrenome do autor, o ano da obra, o número da página. Porque é a partir daí que a gente vai identificar também que é uma citação direta. Se for uma citação direta curta, você não vai fazer esse recuo de 4 centímetros e vai descrevê-la com aspas dentro do teu texto, mas sempre colocando autor, ano e página. Nós temos algumas marcações também nas citações, né? Então, quando a gente faz a leitura do texto, nós temos que seguir algumas regras. Por exemplo, a supressão, a interpolação, o destaque, né? Grifos nossos, por exemplo. Então, nós precisamos usar essas ferramentas para que a gente consiga colocar de forma correta, principalmente quando a gente vai omitir uma parte, né, que nós colocamos em destaque ali no texto. Alguns casos especiais do sistema autor-data, né, então, sobrenomes repetidos, a gente precisa usar inicial ou sobrenome completo, ou nome completo para diferenciar. Quando nós temos o mesmo autor, com anos diferentes, a gente precisa listar todos separados por vírgula. O mesmo autor, mesmo ano, com letras minúsculas depois do ano. Então, né, o ano 2000, por exemplo, 2012, A, 2012B. E vários autores juntos, então, em ordem alfabética, separados por ponto e vírgula. Isso nos... para a leitura, né, para o leitor, ele ajuda a compreender. Aqui nós temos um erro comum, né, que nós precisamos de uma atenção. Então, a gente não pode usar alguns termos, por exemplo, idem, em uma referência de uma obra já citada. Então, são pequenos detalhes que às vezes nós estamos ali na escrita que a gente não passa, né, pelo nosso olhar. Então, não utilizem. Então, a revista não aceita essas expressões. Não vai passar, ou ele vai voltar para você fazer as correções necessárias, ou não será aceito. Então, nós precisamos prestar atenção. E sempre repetir a citação completa, autor e ano, mesmo se for a mesma obra. Então, eu não vou colocar id, né, o idem, eu vou colocar ali a citação, dentro do contexto que você estiver colocando. E é importante que
revisar, né, esses próprios textos em busca, então, dessas expressões. Então, lá no final, dê uma atenção, tire um momento somente para fazer essa avaliação. Deixa eu conferir se eu não incluir alguma expressão aí que a revista não aceita. Então, nós precisamos montar a lista de referências. Então, realizamos todas as citações no corpo do texto, citações diretas, seja ela curta, seja ela longa. E agora eu vou montar as referências. E eu gosto, e é muito útil para mim, toda vez que eu vou colocar uma citação, eu já jogo a referência lá para o final do texto, sem formatação mesmo, eu já jogo lá para não me perder. Então, coloquei mais uma citação, já jogo os dados para a referência. Assim, depois você só trabalha essas referências. Por quê? Porque elas precisam ser formatadas. Elas precisam seguir uma ordem alfabética, sem traço, né? Para repetir o autor. Nunca usar, então, esses traços, né? Nome dos autores por extensão, sem abreviações, título principal sempre em itálico e o nome de periódicos por extenso, padronizado. Então, usem essa regrinha que eu falei, essa sugestão. Estou escrevendo, coloquei uma citação, seja ela direta ou indireta, já joga a referência lá para o final. Depois você não tem todo o trabalho de buscar quem são os autores que você colocou na citação, porque a gente sabe que é mais demorado. Então, quem ainda não faz, eu sugiro fazer dessa forma. Ainda mais que a gente trabalha com materiais que nós baixamos, tem em PDF, né? Ou nós pegamos um livro emprestado, a gente não está mais com aquele livro, aí fica mais difícil de você conseguir esses dados. Então, faça em tempo real, que vai facilitar para vocês. Então, nós temos aqui por tipo de obra, tá? Alguns modelos de referência. Então, nós temos 8 modelos, um por tipo de obra, cada um com uma estrutura própria. Então, a gente vai ver aqui agora nos próximos slides, né, como eles trazem alguns exemplos reais desse template da revista. Então, a gente precisa identificar quais tipos cada um provavelmente vai usar. Se é um livro, se é artigo, se é documento institucional, porque ele tem uma forma específica de ser colocado. Isso tudo não fugindo da BNT. Isso é bom deixar bem claro. A revista Semear Ideias, ela trabalha dentro da formatação das normas da BNT. Então, por exemplo, nós temos o artigo de periódico, né? Então, aqui nessa estrutura, nós temos sobrenome, nome, mais o nome, depois nós temos o título do periódico em itálico. E assim a gente vai seguindo, né, a estrutura de como colocar o artigo periódico. Não vou ler tudo, porque vocês terão acesso a esse material depois, né? Senão a gente perde muito tempo aqui também. Mas nós temos também o exemplo quando eu quero colocar um livro ou um capítulo de livro, que já foge um pouquinho do anterior. Daí no livro nós temos uma formatação, título todo em itálico, autor é quem escreveu o livro, né? O capítulo é o autor do capítulo, mais o título do capítulo, sem o itálico. E assim a gente vai seguindo, né? Essa estrutura. Estão vendo como diferencia bastante, né? Ali no livro, o capítulo a gente já tem que ficar atentos que nós temos que colocar o nome dos organizadores também, né? Assim como o artigo de periódico também faz essas alterações. Ok? Às vezes começo a falar muito rápido, né? Nem 2 passos aí, se alguém quiser complementar ou falar alguma coisa, mas qualquer coisa vão escrevendo ali no chat também, ou me chamando aqui para complementar. Nem vi que já são 10h45, mas já estamos aí para a reta final. Na parte 4, a gente fala um pouquinho sobre essa ética na escrita e uso de inteligência artificial. Aqui eu trouxe como um tópico, mas tenho certeza que em todos os encontros que vocês tiveram com os outros professores, foi de alguma certa forma abordado o uso da inteligência artificial e essa ética na escrita, porque tudo envolve a ética na escrita, né? Então, o que muda o registro é de regras técnicas para conduta e responsabilidade, né? De quem é a responsabilidade pelo texto? O que é o plágio? O uso de ética de inteligência artificial nos meus trabalhos, né? Então, a gente precisa
revisitar isso de vez em quando para a gente não se perder nos nossos textos, porque nós podemos usar, mas nós temos que saber como usar e como colocar isso no nosso texto. Então, a responsabilidade, né, essa autoria e responsabilidade, a revista ela não avalia o conteúdo. A responsabilidade é exclusiva da autoria. Então, isso inclui, né, a correção gramatical, ortográfica, bibliográfica. Então, a revista não corrige antes de avaliar. Essa responsabilidade se estende a plágio e ao uso de inteligência artificial também. Então, a responsabilidade é do autor ou dos autores. Quando a gente fala de plágio, é essa originalidade. Plágio não é somente sobre copiar frases sem citar, que isso está muito atrelado, né? Mas eu coloquei a citação ou eu não coloquei a citação. Mas também o plágio, ele conta com a cópia de uma estrutura, uma sequência de ideias ou lógicas sem crédito. Então, uma regra de ouro é que toda ideia, todo dado, toda informação que não seja seu precisa de citação. Toda ideia, dado que não seja seu precisa de citação. Aí não é plágio. Então, vale para textos acadêmicos e para conteúdos gerados por inteligência artificial. Então, o que a inteligência artificial pode ajudar, né? Então, a IA como apoio, não substituição do trabalho intelectual do autor. Eu costumo usar, né, é clichê já a frase, mas usar ferramentas de IA como meio e não como fim. Então, revisar gramática, organizar ideias, né? Às vezes traduzir um resumo, sugerir uma formatação, mas sempre com revisão humana por trás, checando se aquele resultado está correto. Então, eu não vou pedir uma revisão gramatical, ortográfica para a inteligência artificial, se eu não vou conferir depois se ele fez de forma correta. A responsabilidade, lembra sobre as responsabilidades? A responsabilidade não é do outro, a responsabilidade é minha, autor ou coautor daquele texto. Então, pode usar inteligência artificial? Pode, mas qual a intencionalidade que você está tendo, né? Então, o que não fazer com a inteligência artificial? Aqui já vem um outro ponto. Então, um ponto mais importante é o risco de alucinação da inteligência artificial, né? Porque ela inventa dados, referências que não existem. Já fiz diversos testes, não somente com o ChatGPT, mas com outros, e o ChatGPT é o que mais ganha nisso, de inventar citações, referências, informações que não existem. Depois você questiona, porque aí que está também uma regra, né, que a gente precisa prestar atenção. Lembra sobre a validação das informações? Então, você não vai pegar como algo absoluto, como algo verdadeiro. Você tem que sempre ter um pensamento crítico e reflexivo atrás disso. Então, se você pedir uma sugestão para ele, para você ir buscar as informações, cheque essas informações antes de você buscá-las para inserir nos seus trabalhos. Tá? Para que não ocorra esse risco de alucinações aí que a inteligência artificial tanto nos traz. Então, a gente tem que cuidar para nunca inventar resultados ou relatos fictícios. Por isso que a escrita, ela tem a responsabilidade humana. A escrita, ela é responsabilidade dos autores. Então, é um cuidado que a gente precisa ter, principalmente em aceitar citações ou referências sem checar se existe de verdade. E a gente nunca pode publicar um texto integral de inteligência artificial sem nenhuma revisão humana completa. Então, são cuidados, né, que fazem a diferença no trabalho. Tá, Alessandra, usei inteligência artificial para me apoiar na construção do meu relato de experiência.
você vai colocar que você usou o apoio da inteligência artificial para tal coisa. E nunca, de forma alguma, esconder que a ferramenta foi usada. Lembra do plágio também? Então, é uma questão ética de inteligência artificial. Então, hoje, antes a gente não podia, né? Não lembro de quanto tempo me fugiu agora. Antes nós não podíamos utilizar, era zero inteligência artificial. Hoje a gente pode utilizar o apoio desde que a gente não esconda qual foi a ferramenta usada no nosso texto. Aí, para isso, nós temos essa transparência, que é declarar o uso de inteligência artificial. Informar qual ferramenta foi usada e para qual finalidade. Então, toda citação, dado, referência sugerida por inteligência artificial precisa ser conferida pessoalmente, né? E mensagem-chave, então, repetir com ênfase, a responsabilidade final é sempre de quem? Dos autores. Então, declare o uso de inteligência artificial. Informe qual ferramenta foi usada e para qual finalidade. Confira pessoalmente toda a citação ou referência sugerida, né? Então, vamos ter aí esse cuidado, que é muito sério. Somos professores, somos pesquisadores, somos escritores, então a gente precisa zelar aí pela credibilidade, pelo uso correto das ferramentas. E aqui, né, antes de enviar, nós temos esse checklist final de submissão que eu falei antes para vocês. É um resumo prático de tudo, tá? Então é importante também que vocês guardem para revisar antes de submeter. Nós temos a versão a cega, sem identificação, lembra todas as regrinhas que nós falamos. O resumo de 100 a 200 palavras. A formatação que precisa ser uma folha 4, com margens 2,5 e ter uma extensão de 8 a 15 páginas. Referências em ordem alfabética, máximo de 3 coautorias, o título em português e inglês formatados, daí nós temos lá, né, as regrinhas 14 e 12. Quando a gente fala da palavra-chave de 3 a 5, primeira letra maiúscula, separada por ponto final. Autor, data, né, sem algumas abreviações específicas que uma nossa revista não aceita. As tabelas que sejam editáveis, né, sejam figuras únicas. E o uso de inteligência artificial revisado e declarado. Porque nós falamos e eu vou reforçar. Pode usar desde que seja revisado pelos autores e seja declarado no material que você usou, qual ferramenta você usou e qual a finalidade dentro daquele texto da tua submissão. Então, aqui eu trouxe só para a gente trabalhar alguns pontos, né, de fixação. O primeiro ali, ele afirma que posso usar algumas siglas para não repetir uma referência já citada. Não pode, falsa. A segunda, citações diretas acima de 40 palavras usam recuo de 4 centímetros sem aspas. Tá certo? Que daí é aquela caixinha que a gente coloca formatadinha, né? Com recuo de 4 centímetros e com um tamanho 11 no nosso texto. Posso publicar um relato inteiro gerado por inteligência artificial sem revisão. Acabamos de falar. Não tem cabimento um professor, um pesquisador, submeter um trabalho dessa forma. E sobre os autores, só aparece na versão final para publicação. Correto? Por quê? Porque nós temos a versão às cegas para a primeira revisão, né, editorial, e depois nós temos aí com todos os dados para a publicação final. Aí, caso tenha algumas dúvidas ainda, eu estou aberta aqui para tirar essas dúvidas. Eu deixo também o meu site, deixo o meu Instagram, meu LinkedIn, né, onde eu tenho alguns materiais que eu compartilho de forma gratuita também.
E se alguém se interessar aí, eu fico à disposição. Alguém gostaria de contribuir? Talvez eu tenha esquecido de alguma informação, ou alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Lucely, se você quiser comentar alguma coisa no bate-papo, fique bem à vontade. Obrigado, professora Alessandra. Acho que foram dicas importantes. Enquanto que você falava, que pensava da importância do autor se adequar às normas da revista, do local de submissão, perceber que o escopo, o objetivo, o tipo de texto, e como isso dialoga com as regras e a necessidade de nos adequarmos a elas, né? Exatamente. Bacana. Essa semana até nós discutimos aqui na universidade a questão do uso ético da IA e das alterações que a CAPES promoveu esse ano, como é importante pensarmos e fazermos um uso de fato ético, né? Aprontando como foi utilizada a ferramenta, como ela se utilizou e tendo ciência dos limites, né? Exatamente, porque já é o dia a dia da maioria, né, das pessoas utilizar algum tipo de ferramenta ou algum suporte de inteligência artificial. Então, utilizar ela de forma consciência nas nossas escritas não pode acontecer, mas de forma consciente, né? Ela não pode substituir o nosso pensar. A ferramenta artificial, ela não pode substituir esse nosso pensamento crítico, reflexivo sobre as coisas. Esse é o nosso papel. Por isso que eu reforço, ela tem que ser o caminho, não o fim. Ela precisa ser um apoio e não o final, né, do início ao fim do nosso trabalho. E é a partir disso, então, que a gente precisa aí conduzir de uma forma muito ética, muito profissional e com muita responsabilidade. Então, tá bom, professora. Acho que podemos encaminhar o encerramento da nossa aula. Fica aqui o nosso A registro. Juscelie tá, professor, desculpa te cortar, a Ju tá falando que não consegue assinar a lista de presença. Já estou conversando com ela aqui. Ah, ótimo, perfeito, só para a gente ajustar esse ponto. Mas eu agradeço, então, a presença de todos, os que vão assistir ainda agradeço, né, por assistir esse conteúdo, espero que tenha sido esclarecedor, significativo, e ajude, apoie aí nessa escrita e que a gente receba o trabalho de vocês aí submetido nos próximos períodos. Então, fica aí meu agradecimento a todos, obrigada ao professor Aldo por nos apoiar aí nesse projeto, e fico aí à disposição. Que ótimo, Ju. Obrigada pelo feedback. Então, encerremos a aula, prof. Perfeito. Eu vou parar a gravação neste momento, então,